Canal TV Nova Belfort. O canal TV Nova Belfort apresenta. Atenção! A próxima atração é uma produção independente e as opiniões nela contidas são de responsabilidade de seus realizadores. Olá, pessoal! Nós estamos hoje no Falando de Gente, recebendo a doutora psicóloga Bernadette Casadei. Doutora, nós vamos falar hoje sobre a questão da polícia, dos policiais militares, dos policiais civis. Diz uma coisa para a gente, com tanta violência que está havendo hoje no estado do Rio de Janeiro, fala um pouco de como anda a saúde mental desses policiais. Bom dia, muito obrigada por estar aqui no seu programa. E nós precisamos abordar sobre isso, um tema que poucos abordam, somente na minha área como psicóloga. Eu não vejo o Conselho Federal de Psicologia preocupado com a saúde mental, por exemplo, das nossas polícias. Tanto faz dos policiais civis quanto dos militares. E, doutora, nos tempos de hoje, né, o que a senhora acha que está acontecendo nos bastidores com a cabeça desses policiais? Hoje, os policiais militares que eu tenho investigado, tenho conversado nos bastidores, o maior medo deles não é de morrer, por incrível que pareça. O maior medo hoje do policial militar é de ser preso, de ser punido. O segundo maior medo é de morrer. E o terceiro é de deixar a família devastada, a família desamparada. Como que ele vai trabalhar assim? E diante desse trabalho todo, doutora, como é o reconhecimento da população com a classe policial? Uma queixa que é muito recorrente dos policiais militares e que a sociedade precisa saber, nós também, como profissionais da área da saúde, é a falta de reconhecimento. Hoje o policial militar ele não é reconhecido pelo que ele faz. Ele não está só ali para servir e proteger. Ele também salva vidas, ele também acolhe. O policial faz parto, o policial salva uma criança de engasgo, salva da morte. E isso tudo não é reconhecido pela sociedade. E principalmente nas abordagens. Durante as abordagens, vem uma multidão em cima do policial e ele acaba não conseguindo fazer o trabalho dele que deveria ser feito da melhor forma. Entendo. E sobre a questão, o policial ele sai hoje de casa, né, de manhã ou à noite, porque é um período de escalas, ele deixa a família, beija a família não sabe se ele vai retornar do trabalho, ele já sai nesse estresse, né, ele já sai com isso na cabeça. E como nesse ponto específico, como funciona a cabeça do policial militar quando ele tem que interpolar, né, colocar na balança entre o seu relacionamento da família com a sua vida cotidiana nas ruas, que hoje está tão violento? Muitas vezes o policial ele acaba misturando, ele não consegue separar o que acontece no trabalho e acaba levando o estresse para casa. E a saúde mental, que é muito importante ele tomar cuidado com isso, ele não quer dar o braço a torcer que ele está precisando de ajuda. Quando ele vai pedir ajuda, muitas vezes já é tarde demais. Daí a gente tem um número muito alto de suicídios entre os policiais militares, que não é divulgado, mas nós sabemos nos bastidores que isso vem acontecendo. E em 2024 teve um índice muito grande, muito alto, de suicídio entre os policiais militares. Acredito entre os policiais civis também, mas isso não é divulgado. Então a gente precisa realmente dar o acolhimento, a importância devida
e reconhecer o quanto eles precisam da nossa ajuda, da união da sociedade civil como um todo, com as forças policiais. Maravilha. Estamos hoje no Falando de Gente, aqui hoje com uma figura tão bonita, tão ilustre, tão inteligente, que é a doutora Bernadette Casadei. E, embora a produção hoje tenha, eles nos trouxeram água para que a gente possa se refrescar, nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já. Estamos de volta com Falando de Gente, hoje com a doutora Bernadette Casadei. E, doutora, tem uma sigla que eu tenho escutado muito falar, é ADPF 635, é isso? Correto, isso tá mesmo, correto? certíssimo. O que significa? Fala para o telespectador, o público que está nos ouvindo, o que significa e para que você acha que contribui ou não na vida dos policiais? A ADPF 635, ela significa arguição de descumprimento de preceito fundamental, dizendo que está ferindo algo na Constituição Federal no que tange direitos humanos. Então, para haver alguma operação policial nas áreas conflagradas nas comunidades, precisa antes dos órgãos principais que estão ali, como as escolas, a saúde e outros órgãos ali, eles precisam ser avisados previamente. Então, isso acaba atrapalhando as operações policiais, é o que vem de relato para nós. Antigamente, os marginais fugiam quando sabiam que ia ter uma operação policial. Agora eles estão se preparando para receber os policiais, está ao contrário agora. Eles estão se preparando para a guerra, para o combate. E quando os policiais vão para essas áreas conflagradas e para as comunidades, eles são recebidos com armamentos fortíssimos de guerra. E daí temos muitas baixas também dos policiais nesse momento. Você pode ver que teve 2 do BOP que morreram e outros também nesses confrontos, porque foi avisado previamente. Então a mente deles nesse conflito todo é uma confusão danada, né? Porque a gente não entende como é que você vai avisar ao bandido que você vai entrar na área, como você vai avisar que vai haver uma operação. Eu acho que também fica um pouco complexo isso. Bem complexo. Antes eles tinham tempo de fugir, agora estão se preparando para receber os policiais, fortemente armados. Nós estamos em guerra, Sérgio, há muito tempo. O Rio de Janeiro está em guerra há bastante tempo. Nós é que não havíamos percebido, porque agora está batendo nas nossas portas. A senhora tem alguma orientação para passar tanto para a população, né, que está no outro lado, né, da questão, quanto para os policiais em ação, ou aos policiais que também foram encostados por problemas psicológicos, enfim. Qual é uma orientação, de uma maneira geral, para esses 3 itens? O primeiro, cuidar da saúde mental. Muitos não dão importância para isso. Quando vão procurar uma ajuda, já é tarde demais. De um amigo conversar com o outro também, escutar o que o outro está dizendo, que quando uma pessoa diz que está desistente da vida, isso não é mentira, é verdade. Quando ela diz que está desanimada, que ela está cansada, que não tem mais razão para estar por aqui, ela realmente precisa ser acolhida, precisa de ajuda. Com relação ao endurecimento das leis, por que nós estamos vivendo esse confronto todo? As leis não são cumpridas. Então, hoje o policial ele fica com medo de agir, com medo de ser punido. Então, esse é o primeiro medo dele, como eu falei anteriormente. Então, precisa de mais acolhimento e reconhecimento também das autoridades nessas mudanças nas leis, porque tem um retrabalho, ele prende várias vezes o mesmo criminoso, o mesmo que cometeu, se for menor, atos infracionais, e ele novamente está solto. Já teve um caso de um que foi preso em Copacabana, pelo Dr. Ângelo Lages. Na prisão que ele efetuou já era 81 vezes, quase 82 vezes, a mesma pessoa cometendo vários delitos. Então é muito retrabalho. Acredito que precisa da união, não só das autoridades, mas também da sociedade civil, um clamor social. Somente com clamor social a gente vai conseguir resolver isso. Porque enquanto estiver assim, samba, futebol, carnaval, praia, e ninguém se importar com o que está acontecendo,
nós iremos para o caos. E se nós não unirmos força com as nossas polícias, nós iremos sucumbir, todos nós iremos sucumbir. A gente está, então, com a sensação de que a gente está enxugando gelo. Isso. Essa sensação de impunidade, essa sensação de insegurança que nós estamos vivendo. Há poucos dias nós tivemos uma operação lá no Complexo de Israel, onde foram fechadas linha amarela, linha vermelha, enfim. Acredito que todo mundo tenha acompanhado essa situação. Fala para a gente, né, como cidadão e como policial, que ao mesmo tempo, quando ele está trabalhando, ele é policial, mas quando ele está em casa com a família, ele é um cidadão que não pode nem ser assaltado, porque se virem a carteira dele, eles matam um policial. Né? Como fica a cabeça desse pessoal depois de uma operação dessa? Fica bem difícil deles continuarem atuando, porque eles se sentem oprimidos o tempo todo. Como policial militar, ele está cumprindo o dever dele de servir e proteger. E quando ele está em casa, ele é um cidadão comum que tem que proteger a família dele, proteger a ele mesmo e a família dele. Como é que fica a mente desse policial depois de uma operação dessa? Ele tem a certeza, Sérgio, da sensação da impunidade que a criminalidade está se apossando cada dia mais. Por isso que a gente tem cada vez mais crimes, cada vez mais coisas absurdas acontecendo que a gente não via há um tempo atrás, porque é a certeza da impunidade. Então, quando ele já sai de casa, ele já sai preocupado se ele vai voltar vivo, se ele vai conseguir dar conta, se ele vai conseguir defender a ele mesmo e aos companheiros de serviço, os colegas de serviço. E quando ele está em casa, ele fica vendo na televisão tudo isso que está acontecendo, como teve essa operação no Complexo de Israel, e sabendo da sensação de impunidade, que nada vai acontecer. Isso é um enxugar gelo constante. É isso que desmotiva as nossas polícias. Aí eu falo como toda a Polícia Civil e Militar, os que estão no fronte de batalha já há bastante tempo. Deve ser muito decepcionante o policial prender um bandido e daqui a 2, 3 dias ver ele solto de novo, ter que prender de novo, como foi o caso de Copacabana. Isso, de Copacabana. 81 vezes, 82 vezes, o mesmo criminoso, o mesmo infrator, porque ele começou a fazer atos infracionais desde menor idade até a maior idade e continua. E o policial acaba desistindo, né, de prender, porque parece que o delinquente, o bandido, ele está rindo da cara da justiça, né, da cara do policial. É verdade. Não, você me prende hoje, amanhã eu estou na rua. É perda de tempo, né? Você vai me prender, amanhã eu estou na rua. Vai mexendo, mexe com o emocional dele, até a questão de como ser humano, como pessoa. Gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou trabalhando, defendendo a minha família, defendendo o Estado do Rio de Janeiro, defendendo o meu povo, defendendo o Brasil, e eu faço a minha parte. E alguém está falhando. E o judiciário, tá falhando que deveria agir com mais rigor, com mais transparência, acaba não fazendo isso. E muitos já sabem até os nomes dos policiais e debocha deles. Olha que terrível. Sabe aonde eles moram? Né? Aí como é que fica o policial morando onde eles sabem encontrar a casa do policial, a família do policial? Fica até uma questão de insegurança para o próprio policial. E para a família dele. Muitos até já mudaram de residência, tiveram que vender as pressas, mudaram de residência, porque estava numa área que não era uma área conflagrada, que não era uma comunidade, e acabou virando uma comunidade. Ou seja, nós hoje, cidadãos de bem, estamos perdendo o nosso direito de ir e vir. Nós tínhamos direito de ir e vir, mas parece que o nosso direito de ir e vir está interrompido. Hoje você sai de casa e não sabe se volta com segurança. E o trabalho da polícia, doutora, não é só prender bandido, né? Existem uma gama de serviços que a polícia, o policial faz, a polícia faz. A senhora poderia falar um pouco sobre esses assuntos, sobre até onde a polícia pode chegar, até onde ela chega, quais são os trabalhos que a polícia faz Conhecendo um pouco os bastidores da Polícia Militar, eu tive o prazer de conhecer, a satisfação de conhecer a Patrulha Maria da Penha, faz um serviço maravilhoso para as mulheres, de proteção às mulheres.
Temos a patrulha escolar, que faz um belíssimo trabalho de palestra nas escolas e já vai plantando a sementinha nas crianças de como, de repente, ser um policial militar, quem sabe. Como os bombeiros também fazem um excelente trabalho nas escolas. Temos o PROERD, que é um programa de combate às drogas e prevenção ao combate às drogas. Sérgio, temos o Bairro Presente, que é uma polícia diferenciada, aquela polícia de proximidade que você pode conversar, ele faz visita aos condomínios, o policial conhece os síndicos dos condomínios, conhece os zeladores, ele vai também nas escolas, conhece as diretoras das escolas, ele vai na área do comércio, conhece os comerciantes, troca telefone, porque tem um telefone funcional 24 horas, disponível para nós, sociedade civil. Algumas vezes a gente está tendo que interromper aqui alguns cortes de edição, aqui toda hora, né? Tem o tráfego aéreo aqui. Sim. E a gente é um pouquinho atrapalhado, a gente volta para poder trazer a informação para você da melhor maneira possível. Tá certo? Gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial no programa Falando de Gente e daqui a pouco a gente está de volta. Gente, o programa está terminando aqui, a entrevista com a nossa querida Bernadette Casadei, doutora psicóloga, e que nós agradecemos a sua presença. Sabemos e já lhe convidando, porque precisamos orientar a população com uma pessoa esclarecida, que tem conhecimento dos fatos, para poder passar as informações que o povo precisa. Doutora, estamos prontos aqui para as suas considerações finais. Fala, olha na lente da verdade e passa para a população. Participem do nosso programa, do próximo programa, porque vocês vão tomar conhecimento um pouco sobre a mente humana e o quanto é importante cuidar da saúde mental. Aguardamos vocês. Programa Falando de Gente.